Assim diz a palavra de Deus, em nome do Senhor. Disse-lhes ainda: em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontra, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e João, e os levou a sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavadouro na terra os poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela ouvia uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. Amém. Bendito seja Deus. Feche seus olhos e vamos juntos orar ao nosso Deus nesse momento. Eterno Deus, Pai de amor, de infinita graça e misericórdia, Deus, nós estamos na presença do Senhor para celebrar o Teu nome com alegria. Pai, nós Te louvamos porque através da cruz o Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe, ó Deus, para a luz maravilhosa do Seu reino. Deus, nós Te glorificamos porque hoje nós estamos aqui, ó Deus Todo-Poderoso, reunidos na Sua presença para celebrar o Teu nome com alegria. Ó Deus, nós reconhecemos a obra milagrosa, a obra poderosa, a obra redentora que o Senhor, meu Deus, fez na vida de cada um de nós. Querido Deus, hoje cada um de nós somos uma nova criatura. O Senhor, meu Deus, mudou a nossa história. O Senhor, meu Deus, mudou o curso da nossa vida. E nesta noite, ó Deus Todo-Poderoso, nós Te pedimos, fala, Senhor, ao nosso coração por meio da palavra do Senhor. A Sua palavra, Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que sejamos, ó Deus, por ela edificados nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, para o Teu louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Podem assentar-se, meus irmãos e irmãs. Graças ao nosso Deus, porque estamos na casa do Senhor nesta noite. Com alegria nós celebramos o nome dEle, prestamos culto a Ele, louvamos o nome dEle com alegria, porque Ele nos resgatou, porque Ele nos redimiu, porque Ele nos deu vida nova. E nesta noite, assim como Deus Ele já tem falado aos nossos corações, por meio dos louvores, eu creio que nesse momento Ele estará se dirigindo aos nossos corações por meio da palavra também. O título da mensagem a qual nós iremos compartilhar nesta noite é: O Reino de Deus chegou. Bendito seja Deus, o Reino de Deus chegou. Que notícia maravilhosa, o Evangelho, a palavra de Deus, ela vem nos trazendo. O Reino de Deus chegou. Cristo, Ele veio ao mundo para resgatar o ser humano da perdição e para inaugurar o Reino de Deus na terra. Essa foi a finalidade da vinda de Jesus. Ele veio para resgatar o ser humano da perdição. Ele veio para nos dar liberdade. Ele veio para nos dar vida nova. E Ele veio também para estabelecer o reino de Deus na terra. Bendito seja Deus. E foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fez. Ele estabeleceu o reino do Pai aqui na terra. O texto que lemos no Evangelho de Marcos, no capítulo 9,
do 1º ao 10º versículo, narra o evento da transfiguração de Jesus, um dos muitos feitos sobrenaturais que o nosso Mestre realizou enquanto esteve aqui no meio de nós, como ser humano, encarnado no meio de nós. E nesta reflexão, nós vamos meditar sobre o que o evento da transfiguração significa e quais ensinamentos ele traz para a minha vida e para as suas vidas. Então, no 1º versículo, a palavra de Deus narra as palavras de Jesus. E aqui no 1º versículo, a palavra do Senhor, ela diz: dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que, dos que aqui estão, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Louvado seja Deus. Então, queridos, esse texto, ele mostra o cumprimento da palavra de Jesus. Porque no verso seguinte, no verso 2, a Bíblia diz: e depois de 6 dias, transfigurou-se diante deles. Então, Jesus, ele fez uma promessa, ele lançou uma palavra, ele disse: em verdade, eu vos digo que dos que aqui estão, alguns não morrerão sem que antes tenham visto com poder o reino de Deus. E a Bíblia nos mostra que 6 dias depois de liberar essa palavra, o Senhor Jesus Cristo, ele transfigura-se diante dos seus discípulos. Então nós vemos o cumprimento da palavra de Jesus. Ele disse que alguns veriam o reino de Deus antes de morrer, e 6 dias depois ele se transfigura diante dos seus discípulos, diante de Pedro, Tiago e João. Então aqui nós vemos o cumprimento da palavra de Deus. Também nós vemos aqui no versículo 2, e transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve. Então a pergunta que nós fazemos aqui com base nesse versículo 2 e 3 é: com que finalidade Jesus ele se transfigura diante dos seus discípulos? Para que Jesus ele se transfigura à vista de Pedro, Tiago e João? A finalidade de Jesus é para enfatizar que o reino de Deus chegou, bendito seja Deus. A transfiguração é uma clara demonstração de que o reino dos céus ele foi estabelecido na terra pelo Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. E as vestes brancas de Jesus e resplandecente mostram a beleza da santidade de Jesus, mostra o esplendor da sua glória no meio de nós. É Deus se revelando com poder, é o Emanuel no meio de nós, é Deus presente, é Deus conosco, se revelando de forma poderosa. Ele transfigura-se diante de Pedro, Tiago e João para mostrar que o reino de Deus de fato chegou. Louvado seja Deus. Então essa é a finalidade da transfiguração, mostrar que o reino de Deus, ele não virá, mas ele já chegou e ele já está estabelecido no meio de nós. Jesus veio com essa finalidade de inaugurar o reino de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O versículo 4, a palavra do Senhor diz: apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Aqui nesse texto nós vemos a representação. Nós vemos Moisés e Elias. Elias, ele representa os profetas, aqueles que carregavam uma mensagem do alto, uma mensagem dos céus, a mensagem de Deus para o povo de Israel no Antigo Testamento. Elias, ele representa os profetas, e Moisés, ele representa a lei. Então Elias, ele representa os mensageiros, e Moisés, ele representa a mensagem que os mensageiros carregavam. Lei e profetas era uma frase usada pelos escribas e fariseus para se referirem ao Antigo Testamento. Então, sempre quando eles falavam lei e profetas, eles estavam se referindo ao Antigo Testamento, às Escrituras. O próprio Jesus ele falou isso no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 39, ele disse: vós examinais as Escrituras, porque cuidam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim.
Então Moisés e Elias, eles estavam aqui representando a lei e os profetas. Uma motivação bem intencionada. Olha o que diz o versículo 5. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Bendito seja Deus. Então aqui Pedro, depois de ver Jesus ele transfigurar-se, ele faz uma sugestão para o Senhor Jesus. Ele fala: Mestre, bom é nós estarmos aqui na presença do Senhor. E eu proponho que façamos 3 cabanas. Uma para o Senhor Jesus, outra para Elias e outra para Moisés. Evidentemente, amados, Pedro ele estava admirado com a revelação de Jesus Cristo. Ele estava encantado com a transfiguração de Jesus. E ele não queria que aquele momento ele terminasse. Ele queria eternizar esse momento. Ele queria que esse momento nunca se acabasse. Então ele fala: Mestre, vamos fazer 3 cabanas. Vamos estabelecer esse momento. Vamos eternizar esse momento na presença do Senhor. Mas essa motivação, além de ela ser bem intencionada, ele queria eternizar o momento na presença de Jesus. Mas, por outro lado, ela era uma motivação egoísta. Por que uma motivação egoísta? Porque fazer 3 cabanas, como dissemos, significa eternizar o momento, significa estabelecer morada. Os discípulos, eles estavam recebendo revelações profundas sobre o reino de Deus. Eles estavam vendo a transfiguração de Jesus, eles estavam vendo algo sobrenatural diante dos olhos dele naquele momento. Mas, vejam só, enquanto eles estavam ali, na presença de Deus, recebendo poder, sendo fortalecido na presença do Senhor, abaixo daquele monte havia várias pessoas que estavam perecendo num mundo de pecado deliberado. Existiam várias pessoas que estavam sem esperança, existiam várias pessoas que estavam distantes de Deus, que precisavam conhecer a Deus, que precisavam conhecer o Evangelho. Então faria algum sentido os discípulos de Jesus, eles estarem num monte cheio de poder, enquanto lá embaixo as pessoas pereceriam? Não faria sentido, irmãos. Então é uma intenção do apóstolo Pedro, embora bem intencionada, mas é uma intenção egoísta. Eles estavam recebendo poder, mas eles precisavam descer, e eles precisavam transmitir para outras pessoas a mensagem que eles receberam, a mensagem de que o reino de Deus, ele chegou. Louvado seja Deus. O versículo 6, ele diz: pois não sabiam o que dizer, por estarem eles aterrados. Então aqui, mesmo depois de terem recebido o poder dos céus, mesmo depois de terem visto a transfiguração, os discípulos de Jesus, eles ainda não sabiam o que dizer e nem o que fazer. Mesmo cheio do poder, os discípulos, eles poderiam até estar bem intencionados e com a motivação para servir a Deus e as pessoas, mas toda a disposição deles, sem o direcionamento da parte de Deus, não traria resultado nenhum. Então, no versículo 7, a palavra do Senhor é liberada para eles. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, bendito seja Deus. Então, aqui nesse texto, nós vemos a confirmação do ministério de Jesus. Nós vemos o Pai se dirigindo aos discípulos, falando: este é o meu filho amado, este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Então aqui nós vemos a confirmação do ministério de Jesus. Aqui nesse texto nós vemos que Cristo, ele não estava só no desenvolvimento do seu chamado, no desenvolvimento do seu ministério, no exercício da sua missão. O Pai estava com Jesus, o Espírito Santo também era com ele. No texto de Mateus, no capítulo 3, quando Jesus, para cumprir as Escrituras, ele se dispõe a ser batizado por João Batista, nós vemos o Espírito Santo, ele descendo em forma de um pombo na cabeça de Jesus. E nós vemos também uma voz que ecoa do céu dizendo:
Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Bendito seja Deus. Então, o Pai estava com Jesus, o Espírito Santo estava com ele, toda a criação, irmãos, estavam contemplando a obra de Jesus e estava confirmando a obra por ele realizada. Prova disso é que no momento em que Jesus Cristo, ele entrega o seu Espírito e ele morre na cruz, a Bíblia diz que da hora sexta até a hora nona, houve trevas nos céus. E isso era meio-dia, era de meio-dia a 3 da tarde. Então, no momento em que o sol ele estaria mais alto, mais resplandecente e mais forte, a criação ela reage ao sofrimento e à morte de Jesus. Há trevas do meio-dia até as 3 da tarde. É a criação confirmando que ali na cruz não estava um ser humano qualquer. Ali estava o Filho de Deus entregando a sua vida, entregando a vida dele por você e por mim. Bendito seja Deus. Então, o Pai, ele estava com Jesus no cumprimento da sua missão. O Espírito Santo estava com ele. Toda a criação estava com Jesus, a lei e os profetas, as escrituras, elas prediziam sobre tudo o que aconteceria com Jesus Cristo. E de fato, todas as coisas que a Bíblia predisse a respeito dele se cumpriu na pessoa de Jesus. Louvado seja Deus. Continuando, amados, aqui, este é o meu Filho amado, a ele ouçam, a ele ouvir. Então aqui existe uma orientação celestial, uma orientação vinda de Deus para Pedro, Tiago e João, e a todos aqueles que ele chamou para o reino do seu amor. Ouvir Jesus deve ser uma prioridade minha e sua. Ouvir Jesus deve ser a nossa principal motivação de vida nessa terra. Graças ao nosso Deus. O versículo 8, a palavra de Deus nos mostra, e de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Louvado seja Deus. Então, amados, quando Jesus Cristo, ele iniciou esse evento da transfiguração, com ele estava Elias e Moisés. Pedro, Tiago e João viram esses três personagens, Elias, Moisés e Jesus. Mas no final desse evento, quando eles olham, eles veem apenas a pessoa de Jesus. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. Então, por que eles olham agora e somente Jesus está ali? Isso tem um significado. Somente Jesus está ali porque o foco não é Elias. O foco não é Moisés. Muitas pessoas, quando olham para esse texto, ficam tentando desvendar o porquê da presença de Elias e Moisés ali, sendo que, na verdade, o centro dessa transfiguração é o Senhor Jesus. Jesus, ele é o centro da nossa pregação. Jesus, ele é o centro da nossa fé. Jesus, ele é o centro da nossa história. Jesus, ele é o centro da nossa vida. Jesus, ele é o centro do Evangelho. A Bíblia, ela tem a finalidade de apontar para a pessoa de Jesus. Inclusive, o próprio Moisés e Elias apontam para ele, apontam para Jesus. Então, nós vemos na transfiguração que Jesus, ele é o centro do Evangelho. Ele é o centro da história da humanidade, tanto que a história da humanidade se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Bendito seja Deus. Nos versículos 9 e 10, a palavra de Deus nos mostra a seguinte mensagem. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria ressuscitar dentre os mortos. Louvado seja Deus. Então, amados, os discípulos de Jesus, eles nunca haviam visto alguém que desceu à sepultura retornar de lá. Então, essa mensagem de Jesus intrigou os discípulos. Eles não haviam entendido o que Jesus estava querendo dizer quando Jesus disse que era para eles anunciarem o que tinha visto somente depois da ressurreição dele.
Os discípulos ficaram intrigados com essa mensagem. O que seria ressuscitar dentre os mortos? O que Jesus quis dizer com isso? Ainda que eles não entenderam no momento, Jesus já estava nutrindo a fé dos seus discípulos para a mensagem que mais tarde seria a mensagem central da pregação da igreja, que é a ressurreição de Jesus. Depois os discípulos entenderam que o ressuscitar dos mortos não era algo simbólico, não era uma simbologia, mas algo literal. O Senhor Jesus, Ele estaria na sepultura por 3 dias e 3 noites, mas finalizando os 3 dias e as 3 noites, Ele de lá ressurgiria. Jesus ressuscitou. Essa mensagem não foi simbólica, essa mensagem ela foi literal. Jesus, ele se entregou para a morte, ele esteve 3 dias e 3 noites no seio da terra, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Bendito seja Deus. Então, ainda que os discípulos não estavam entendendo o que Jesus quis dizer, mais tarde eles puderam entender o que Jesus quis transmitir com essa mensagem de ressuscitar dentre os mortos. Então, essa é uma das principais mensagens que a igreja ela carrega consigo. A esperança da ressurreição, a esperança do ressurgir das cinzas, a esperança de ressurgir da sepultura para se encontrar com o Senhor nos ares. Bendito é o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então, essa é, amados, a mensagem da transfiguração de Jesus. E que ensinamentos práticos essa mensagem ela traz para a minha vida e para a sua vida. Eu queria deixar aqui uma palavra para você levar para a sua vida, para o seu coração, para o seu dia a dia, para estar na sua mente a todo momento. Primeiro, viva com esperança. O reino de Deus, ele chegou. Bendito seja Deus. E esse reino, irmãos, ele não é um reino passageiro como é o reino da terra. Esse reino, ele não é fundado em injustiça. Esse reino, ele não é fundamentado em desigualdade. Esse reino, ele é eterno. Esse reino, ele é fundamentado por aquele que é justo, por aquele que é santo em todos os seus caminhos, por aquele que é santo em todos os seus atributos. Então, amados irmãos, irmãs, vivam com esperança. O reino de Deus, inaugurado por Jesus na terra, veio trazer esperança para a minha vida e para a sua vida. O reino de Deus, inaugurado por Jesus, veio trazer esperança para nós. Em sua misericórdia, Deus ele nos chama para ser participantes do seu reino. Portanto, amados irmãos, vivam com essa esperança. Também, o reino de Deus chegou, sejam gratos por isso. Deus, ele nos faz representantes do reino dele na terra. Quando as pessoas, elas se relacionam com você e comigo, quando elas passam a nos conhecer, elas sabem que nós somos submissos aos governantes que Deus estabeleceu na terra. Inclusive, nós oramos por eles, conforme a palavra do Senhor, ela nos ordena que façamos. Mas a nossa vida, queridos irmãos, ela não é dirigida pelo presidente, ela não é dirigida pelo governador, ela não é dirigida pelos prefeitos. A nossa vida, ela é dirigida com base em um outro governo, o governo dos céus, o governo do reino de Deus. Deus, ele nos tornou participantes desse reino. Portanto, que sejamos gratos, porque Deus, ele nos fez representantes desse reino. Nós somos representantes do reino de Deus. Por último, alegrem-se. Alegrem-se, porque nós temos a garantia de que em breve estaremos com Cristo na eternidade. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, o tanto de adversidades às quais eu e você nós somos submetidos nessa terra, tantos desafios nós enfrentamos, dias maus, dias difíceis, dias angustiantes, mas alegrem-se. Pode ser que o momento atual ele possa até mesmo ser uma razão para você chorar e se lamentar. Mas não olhe apenas para o momento, alegrem-se, porque depois do final dos séculos, nós estaremos na eternidade ao lado de Jesus. Nós estaremos na eternidade com o Senhor.
Então, a transfiguração de Jesus, ela traz esperança para nós. A transfiguração de Jesus, ela traz gratidão para o nosso coração, ela nos move a ser gratos a Deus. A transfiguração de Jesus nos move a nos alegrar na presença de Deus. Amém, queridos? Então, a transfiguração de Jesus, ela nos mostra que o reino de Deus chegou. Deus é Senhor no céu e na terra. Bendito seja Deus por isso. Deus é Senhor nos céus e na terra. Quando Jesus ele ora ao Pai, ele fala: Pai, que a tua vontade seja feita na terra, como ela já é feita no céu. Então, esse Deus que governa de modo pleno no céu, agora ele governa com poder na terra. Jesus veio para inaugurar o reino de Deus. Portanto, que os nossos dias sejam de alegria, de esperança e gratidão, porque Deus nos chamou para sermos participantes do reino do seu amor. Louvado seja Deus.